Olá, boa noite, gente. Vamos começar, né? Então, vocês devem estar curiosos para saber do que a gente vai falar hoje, né? Primeira live, primeiro papo com vocês, certo? Vamos lá. Será o que a gente vai falar hoje? Como que a gordura interfere e traz dor na barriga? Será como que isso acontece? Seguinte, diversas formas a dor na barriga. A dor na barriga vem por conta da gordura. Seja ela por doenças do trato intestinal propriamente ditas, doenças do estômago e doenças da vesícula ou do fígado. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente da vesícula e a relação que ela tem com a gordura. Tá? As outras causas a gente vai acabar entrando em outras lives, a gente vai acabar vendo em outros momentos, tá certo? Você já imaginou por que muitas pessoas, principalmente os mais obesos, têm pedra na vesícula? E por que essas pedras causam tanta dor e por que a gordura tem uma relação íntima com esses casos? A gente precisa pensar um pouquinho, porque a principal causa da pedra na vesícula é a gordura. Vou contar dois casos para vocês bem interessantes, para vocês perceberem como que isso pode interferir. O primeiro caso é de um paciente obeso, tem com IMC de cerca de 35, isso chega a ser um IMC de um obeso grau 2, não é o maior grau de obesidade, mas também não é o menor grau deles. Esse paciente vinha há mais de 12 meses, com cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, com dor abdominal recorrente, principalmente quando ele exagerava bastante na comida. Tinha aquela dor epigástrica, aquela dor bem no meio do estômago, e essa dor não ia para nenhum outro lugar. Às vezes ele tinha um pouquinho de ânsia de vômito, um pouquinho de sensação de refluxo, um pouquinho de gastrite, segundo ele. Até que, em cerca de 12 meses atrás, ele começou a ter umas dores mais importantes. Essas dores iam para o lado direito, principalmente quando ele se alimentava copiosamente, quando ele comia muito. Ia no pronto-socorro, começou a ir no pronto-socorro a cada 2, 3 semanas, melhorava, era medicado e mandado para casa. Como ele melhorava, ele não procurava nenhum serviço ambulatorial, não procurava nenhuma uma atenção maior, não fez nenhum exame e não foi atrás dessa dor. Foi passando. E com o passar do tempo, essas dores foram piorando cada vez mais. Essas dores, elas foram aumentando e mudando de lugar. Elas começavam no estômago e vinham mais para o lado direito. Essas dores nos últimos 3 meses passaram a fazê-lo sofrer muito, porque dia sim, dia não, ele tinha dor na barriga. Dia sim, dia não. Porém, zero mudança de hábito. Associado a isso, ele ainda tinha um consumo de álcool moderado. Ao consumo de álcool moderado, a gente pensa mais ou menos em pelo menos o consumo de 3 vezes por semana de bebida alcoólica. E era mais ou menos o que ele consumia. Algumas vezes mais, outros menos. E sempre que ele saía, ele sentia dor abdominal, principalmente quando comia carne vermelha ou carne de porco. Isso segundo o relato do paciente. Mais para frente, isso foi ficando pior. Dia após dia ele foi sentindo dor. Sentindo dor, quando procurou o pronto-socorro há 3 dias antes da consulta. Medicaram ele mais uma vez e ele foi para casa. Esse foi o estopim para ele procurar um médico gastro, um médico cirurgião. Foi quando ele me procurou no consultório. Chegando no consultório, paciente clássico obeso, conversando com ele, ele comia basicamente todos os dias comida bem gordurosa, carne de porco em geral pelo menos 4 vezes por semana e carne de boi pelo menos 3 vezes por semana. Isso os cortes mais pesados. Além disso, muita massa e muito condimento. No exame físico ele não tinha muita dor. A dor dele era moderada, não tinha o que a gente chama de Murphy, que é quando a gente aperta a barriga do paciente, ele acaba sentindo uma dor maior na descompressão bem embaixo da costela do lado direito.
mas pela história toda que ele contou, já imaginava basicamente o que ele teria. Pedi alguns exames, ultrassom, endoscopia e a colonoscopia. Por que da endoscopia e da colonoscopia? O paciente já era mais idoso, já tinha por volta de 65 anos, então nessa idade a gente já faz um screening oncológico junto. A gente já procura causas oncológicas no trato intestinal, principalmente quando a gente tem o sintoma de dor. Só que o que veio nos exames dele, uma gastrite leve. Na endoscopia, colonoscopia normal, estava lá. Na vesícula, pedra na vesícula. E como que a gente resolve isso? A gente resolve com cirurgia. Tá? Vou contar um pouquinho mais para frente para vocês por que a gente sempre indica cirurgia nesses pacientes, principalmente nos pacientes sintomáticos. Uma semana depois, apareceu um caso, não no consultório, e sim durante um procedimento cirúrgico que eu estava fazendo em um hospital aqui em São Paulo. Chegou no pronto-socorro uma mulher de 36 anos, já tinha menstruado há cerca de uma semana, não era obesa, ela estava apenas no sobrepeso, ela tinha um IMC de 26, mas estava com uma dor que começou há 5 dias e piorou há 2 dias. Essa dor, ela veio piorando gradativamente e a paciente conta pra gente que sempre doía e sempre piorava essa dor quando ela comia alguma coisa um pouquinho mais pesada, não era nem demais. Podia ser só uma carninha grelhada, um arroz com feijão um pouquinho com mais óleo. Ela já sentia uma dor lancinante e procurou o pronto-socorro. Nesse dia que ela procurou o pronto-socorro, ela tinha ido num restaurante de comida mexicana. Ela conta que logo depois que ela comeu o chile, uma espécie de um feijão mais pesado, com uma pimenta mais forte, um pouquinho mais de gordura, às vezes alguns colocam até um pouco de bacon. Ela teve uma dor muito forte que não parava de jeito nenhum e acabou indo para casa antes mesmo do programa terminar. Chegando em casa, ela começou a vomitar bastante. Primeiro, tudo aquilo que ela tinha no estômago. Depois, ela começou a vomitar uma secreção amarelada esverdeada. Foi correndo para o hospital. Chegando no hospital, falou com um dos nossos colegas do pronto-socorro que me chamou para vê-la. Ela conta ainda mais um pouquinho que teve um pico de febre de 37,9, 38 graus pouco antes de chegar no hospital e que a ânsia de vômito não passava de jeito nenhum e a dor continuava muito forte. Só passou depois que ela tomou uma medicação opioide forte, o Tramal. Então, fui examiná-la. Logo na hora que eu examinei a paciente, ela tinha o que a gente chama de Murphy, que eu comentei com vocês lá um pouquinho agora há pouco. Apertava bem devagarzinho a região embaixo da costela do lado direito. Mal encostava, ela pulava de dor. Os exames laboratoriais já estavam alterados. Eu desci para vê-la, já tinha os laboratoriais prontos. Já estava alterado, com a leucocitose importante, que são as células de defesa, indicando que já tinha alguma coisa errada de forma aguda na paciente. Estava taquicárdica, ou seja, com a frequência cardíaca muito alta. Estava realmente com a pele quente e febril. Isso tudo já mostra pra gente um quadro de colecistite aguda, que é um quadro de inflamação da vesícula biliar. Provavelmente por conta da pedra, o que a gente concluiu com o ultrassom que foi feito na urgência. E a indicação também, como no caso anterior, é cirurgia. Tá? Não tem jeito. Nesse caso, inclusive, tem que ser cirurgia de urgência, porque a paciente está piorando cada vez mais de uma forma muito mais rápida. Certo? Ela não aguentava, a medicação não estava passando a dor dela, ela estava com febre, então o risco de sepse era grande. Então precisava levar ela para o centro cirúrgico logo. O que esses dois casos têm em comum? Pedra na vesícula. Qual a diferença? O primeiro, a gente consegue fazer um pré-operatório seguro, mais importante, melhor e com menos risco
durante a cirurgia. Caso contrário da segunda paciente, que a gente teve que operar às pressas, porque senão ela piorava cada vez mais e o risco de sepse, o risco de infecção sanguínea só aumentava. Ok? Não tem outro jeito. A gente precisa examinar o paciente. Só examinando a gente tem a noção básica. A gente já sempre teve a ideia, tanto do primeiro paciente quanto do segundo, do diagnóstico já no exame físico. A gente só pede os exames para complementar o quadro do paciente. Mas, doutor, você contou duas histórias aí para mim, você falou desses dois pacientes que tinham pedra na vesícula, um mais obeso, o outro num sobrepeso, e o que isso tem a ver com a gordura? É ela que é a culpada da pedra na vesícula. Ela quem causa pedra na vesícula. Não necessariamente a gordura em si. Todos nós, quando comemos muito, quando exageramos, quando temos um aporte calórico maior do que aquilo que gastamos, armazenamos essa energia em excesso na forma de gordura. E isso implica na formação das pedras. Mas como que isso implica na formação das pedras? A vesícula, ela recebe e armazena a bile que é produzida no fígado. A gente produz a bile no fígado, ela desce pelos canalicos da via biliar, sobe para a vesícula e fica armazenada na vesícula. Toda vez que a gente come alguma coisa um pouco mais gordurosa, ou até mesmo uma comida comum que tem um pouquinho de gordura, ela é acionada, contrai, libera a bile necessária para aquela quantidade de gordura. Ao passo que quando a gente faz uma alimentação sempre hipercalórica, sempre com gordura, sempre com algo que tenha algum componente nesse sentido, ela é estimulada a armazenar mais bile, enquanto o fígado é estimulado a produzir mais bile. O grande problema é que essa bile que é produzida a mais é uma bile mais espessa, uma bile mais grossa. E ela vai sendo armazenada do mesmo jeito na vesícula biliar. A vesícula biliar tem a forma mais ou menos de uma bexiga de festa vazia. E ela vai enchendo e ela tem um tamanho limítrofe. Chegou e ficou com muita bile, essa bile faz igual acontece, por exemplo, quando a gente joga um pouquinho de sal ou um pouquinho de açúcar dentro da água. Vai sedimentando e vai formando as pedras. Lembra que você vê aquele fundo do copo com um monte de cristalzinhos de açúcar quando tem muito açúcar? Ou até mesmo no leite com Toddy que todo mundo toma. Quando você terminou de tomar o Toddy, você viu aquele monte de granulazinhos no fundo. Aquilo é o que não conseguiu ser dissolvido. Tá? E é a mesma coisa na vesícula. A gente deixa tanta bile dentro da vesícula que ela vai vai sedimentando esses granulozinhos de bile e vai formando as pedras. E o principal motivo disso é a quantidade de gordura que a gente come. Quanto mais a gente come alimentos gordurosos, quanto mais peso a gente tem, mais a gente estimula a produção dessa bile. Essa bile vai ficar parada por um tempo lá na vesícula e vai acabar formando a pedra na vesícula. Por isso, a gordura é tão prejudicial para a saúde na formação das pedras. Tá certo? Isso aí é um dos principais fatores. Outro fator, esse fator é um fator secundário, mas infelizmente as mulheres têm um fator de risco já embutido nelas. Como elas produzem mais hormônios do que os homens e a produção de hormônio é dependente de gordura, elas têm o fator de risco próprio, porque elas têm um pouco mais de gordura do que a gente, então elas já têm um fator de risco a mais para ter a pedra na vesícula, só por ter esse tantinho de gordura a mais na sua composição corpórea, por conta das produções hormonais. Tanto isso é verdade que quando uma mulher é muito magra e ela é uma atleta de alto rendimento, ela não menstrua, porque ela não consegue produzir hormônios suficientes para fazer o ciclo menstrual girar. E o contrário acontece. As mulheres com síndrome do ovário policístico acontece justamente por conta da obesidade. Ela tem tanta gordura
que desregula todo o ciclo menstrual da mulher. Isso aí é mais um fator ainda que mostra que a gordura é prejudicial para o nosso corpo, seja ela muita ou seja ela pouca. Nesse momento a gente vai falar dos pacientes que têm excesso de gordura, tá certo? E o quão isso é prejudicial na vida desses pacientes, tá ok? Então, eu te contei essas duas histórias, te contei por que a gordura faz mal, e aí vem algumas questões, né? Inclusive já vi gente perguntando pra mim, tanto no consultório, quanto até mesmo antes de eu vir pra cá, pra falar com vocês. Mas doutor, a gente fez a cirurgia, tudo certo, por que ainda é ruim comer a gordura? Isso com exceção de outras doenças, hipertensão, derrame, que é o AVC, trombose, entre outras doenças que a gordura é prejudicial, ainda há um motivo de você não produzir tanta bile mais para digerir a gordura que vai no intestino. Por isso ela é prejudicial. A gordura no intestino ela é irritativa. Como assim irritativa, doutor? Ela, quando chega no intestino, ela precisa da bile para digerir, para você conseguir eliminá-la sem maiores problemas. Se você não tem bile para digerir, ela agride a parede do intestino. E sem a vesícula você não tem mais aquela quantidade de bile que precisa para poder digerir essa gordura. Mas por que isso acontece? Antes, a bile ficava armazenada numa quantidade grande dentro da vesícula. Hoje, sem a vesícula, o paciente não tem onde armazenar essa bile. E essa bile cai direto do fígado, vai para o intestino. Só que pensa comigo, não tem aquele tanto de bile. Se eu comer muita gordura, não vai ter um monte de bile para conseguir fazer essa digestão. Então, e aí? O que acontece? Acontece que vai pingando de gota a gota essa bile dentro do intestino. Ele vai conseguir digerir parte da gordura que você comer. Se você comeu muita, a outra parte vai ficar ali, irritando a parede do intestino e irritando a parede do intestino. Vai chegar uma hora que para conseguir expulsar esse mal que está fazendo para o intestino, ele vai apertar tanto o intestino, que vai acabar fazendo força e acontecendo a cólica intestinal. E junto com a cólica não vem só a cólica. Vem aquela diarreia que a gente chama de diarreia esteatorreica, que é uma diarreia cheia de gordura. E aquela diarreia explosiva que traz ânsia de vômito, pode dar até vômito, um mal-estar geral e uma cólica absurda. Tá aí então o segundo motivo que a gordura é prejudicial. A gente não tem que pensar só na parte da vesícula propriamente dita para não comer gordura, para tentar ter uma vida um pouquinho mais saudável. A gente tem que pensar com um adendo a mais. Mas esse é um dos motivos que a gordura é prejudicial e que ela provoca pedra na vesícula e que ela faz mal mesmo depois da cirurgia. Mas, então, como assim a gente vai precisar parar de comer gordura? Alguns pacientes precisam parar de fato. Outros não precisam de fato parar. Alguns deles se adaptam. Mas será que é realmente bom a gente continuar abusando dessa má alimentação? Aí fica a dúvida para vocês, tá? Fica o critério de vocês pensarem e raciocinarem e refletirem sobre isso, certo? Até porque muitos pacientes hoje morrem principalmente de doenças do coração, por conta dessa alta ingestão calórica que a gente tem nos últimos anos. A faixa etária que a gente tem de pacientes com pedra na vesícula, na literatura, eram pelo menos pacientes acima dos 35 anos. Hoje, infelizmente, a gente já está vendo crianças com 12, 11, 13, 14 anos com pedra na vesícula tão cedo. E por que isso acontece? Porque todos nós, nesse mundo louco que a gente vive mais acelerado, pensa pouco na alimentação e na atividade física e está inundado de fast food, McDonald's, Burger King e por aí vai.
cachorro quente, sanduíches direto, batata frita. Isso é ruim? Não, todos nós gostamos desse tipo de comida, mas não dá para abusar. A gente precisa refletir um pouquinho nisso tudo. Tá? Aqueles 2 pacientes que eu contei para vocês lá no início, eles voltaram comigo depois. Um deles continuou a vida que tinha antes, desregrada, fazendo tudo fora do comum, e o outro mudou o estilo de vida. Quem mudou o estilo de vida volta comigo a cada 3 anos, 4 anos, para fazer um acompanhamento geral. Porque ele está bem, consegue fazer tudo o que precisa fazer, não tem dor na barriga mais, consegue comer de forma moderada, ela conseguiu voltar a comer alguma coisinha de gordura, conseguiu, e ela restringiu todo o resto. Ela preferiu ter uma vida saudável e conseguir fazer tudo aquilo que ela queria fazer sem ter o incômodo da dor abdominal dia a dia. O outro paciente, infelizmente, não seguiu. E vira e mexe, ele aparece a cada 4, 5 meses no consultório, reclamando de dores abdominais. E aí, o que mais pode ser na barriga? Esse outro paciente que não melhorou a dieta, ele infelizmente, conseguiu 2 úlceras, nenhuma delas perfurou, precisou ser operada, mas isso pode acontecer, porque a má alimentação vai agredindo cada vez mais o estômago da gente também, e isso pode acabar gerando problemas futuros, não só de infarto, de AVC, como já disse anteriormente, de trombose, de entupir as veias e as artérias. O estômago é bastante sensível nessas alimentações hipercalóricas. Ele também pode sofrer muito. E várias dessas agressões, a longo prazo, podem ainda causar um câncer no estômago. Não é o papo da gente hoje, mas fica de alerta. Esse paciente, ele não melhora das dores, por quê? Porque ele continua desregrado. Para a gente que temos uma vida muito agitada, o ideal é ter momentos de calmaria, porque isso também ajuda. Atividade física sempre vai ajudar, tanto na digestão, tanto com relação à gordura, tanto com a perda de peso. A gente não tem que ficar pensando em perder peso por conta só de estética. Claro, é legal ficar magro, é legal ficar mais esbelto? Para algumas pessoas, talvez isso não se importe muito, mas o mais importante é ter saúde. E a saúde da gente não tem preço que compre, ok? Eu sei que foi meio rapidinho a live, foi a primeira com vocês. Eu vi que tem algumas pessoas colocaram dúvidas aqui. Coloquem as suas dúvidas aí para eu poder ir respondendo. Vou ficar mais um pouquinho aqui, vou vendo o que vocês escreveram e vou respondendo um por um, tá ok? Vamos lá. Doutor, eu perdi minha vesícula porque não fui atrás da dor. Acabou que tive que fazer uma cirurgia de urgência ganhando um corte gigante. Isso. Um dos problemas da pedra na vesícula é a cirurgia de urgência que eu contei. Essa paciente a gente conseguiu operar por videolaparoscopia ainda. Não precisou fazer um corte grande embaixo da costela, como acontece em alguns casos. Nos casos eletivos, que a gente chama de pacientes que chegam no consultório da gente, que procuram depois de uma dor abdominal, a gente consegue fazer um pós-operatório tranquilo, o risco disso acontecer é muito menor. Dos pacientes que eu tenho operado até hoje, só pacientes de urgência que eu precisei, alguns pacientes de urgência que eu precisei converter. Num hospital mais específico, eu operei nos últimos 3 anos 2 vesículas abertas. E a gente opera a vesícula todo dia. Então, realmente, o risco de se ter uma cirurgia por corte, se acabar entrando em urgência e emergência, é grande. Isso pode de fato acontecer. Nossa, você foi o único cirurgião que apertou minha barriga, agora eu estou entendendo. Mas não tem muito jeito, a gente precisa... Para ter diagnóstico, a gente precisa tocar o paciente. Não tem como fazer medicina sem exame físico. Não existe isso. Ainda mais cirurgião, que é altamente dependente das mãos. A gente faz praticamente toda hipótese diagnóstica, a gente processa ela a partir do momento que a gente faz um exame físico. Exame físico, história. O exame complementar já está no nome.
Ele só adiciona aquilo que a gente já imagina que possa ser. A gente não consegue sair pedindo um monte de exame estourado assim ao léu e o que cair lá o que aparecer é o diagnóstico do paciente. Não, a gente, com a história clínica, com o exame físico, o que a gente faz é ter umas hipóteses diagnósticas. Na dor abdominal, a gente tem algumas. Se for mais no estômago, ou mais para o lado direito, ou mais para o lado esquerdo, são completamente diferentes as hipóteses diagnósticas. E os exames são diferentes. Do lado esquerdo, geralmente, quando a gente palpa, a gente pensa mais em doença diverticular ou diverticulite aguda, por exemplo, que são os divertículos dentro do intestino. Quando eu palpo mais para o lado direito superior, eu penso na vesícula. Mais embaixo, eu vou pensar mais no apêndice. Se for uma mulher, tem o ovário do lado direito também. Tem o ovário do lado esquerdo. Então todas essas nuances a gente só tem com uma história bem colhida e com um exame físico bem feito. Não adianta a gente disparar um monte de exame e o que cair lá caiu. Talvez a gente esteja perdendo alguma coisa que o exame de imagem que você pediu não viu. Por isso é muito importante que a gente sempre examine os pacientes. Não tem jeito. Exame físico faz parte de todo atendimento médico, seja no pronto-socorro, seja no consultório, certo? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Mas e quanto ao emagrecimento rápido? Também não causa pedras? Não é o emagrecimento rápido que causa pedra na vesícula. A questão, isso acontece muito em pacientes pós-bariátricos. Inclusive é o meu caso. A gente perde peso muito rápido, mas a gente teve um consumo de gordura muito grande durante o pré-cirúrgico. O emagrecimento rápido é um fator que corrobora. Por quê? No pós-cirúrgico de pacientes bariátricos, a bile ela fica mais espessa. Os estudos mostram que os pacientes bariátricos, a maioria dos pacientes bariátricos, em algum momento da vida, de pacientes pós-cirurgia bariátrica, vão ter pedra na vesícula. Tanto que, antigamente, a maioria das condutas eram fazer a bariátrica e tirar a pedra na vesícula. Hoje os estudos mostram que não necessariamente isso precisa ser feito, porque não traz melhora na qualidade de vida, nem piora, nem traz mais morbidade ou mortalidade. O que é isso? Não traz pior qualidade de vida para o paciente operar antes, durante ou depois da bariátrica. Tá? Por isso que as pessoas às vezes confundem que o emagrecimento rápido traz pedra na vesícula. Não é o emagrecimento rápido, e sim a vida que ela teve antes de emagrecer é que gera todo esse processo de espessamento da bile, que vai gerando mais pedra na vesícula. Tem uma alimentação certa para quem perde a vesícula depois da cirurgia? Sim, tem uma alimentação certa. A alimentação é evitar qualquer dieta hipercalórica. O que seria dieta hipercalórica? É uma dieta muito mais rica em frutas, legumes, verduras. O paciente tem que evitar gordura. Ele pode voltar a comer? Pode, mas vai ter que fazer alguma restrição. Vai ter que pensar em gorduras melhores, como azeite de oliva, vai fazer aquele arrozinho só com um óleo de girassol, um pouquinho só, não vai exagerar. Alguns pacientes, eles conseguem tolerar isso e conseguem comer como comiam antes. Outros pacientes não conseguem olhar para a gordura que já tem uma diarreia, por exemplo. Isso é um dos motivos que a gente fala para o paciente no pós-operatório ficar pelo menos 30 dias sem comer nada de gordura, porque tem a chance dele nesses 30 dias desenvolver uma diarreia crônica, porque o intestino vai pensar, toda vez que ele recebeu mesmo um pouquinho de gordura, eu não vou ter a bile para poder digerir, então eu já vou fazer o meu papel aqui, vou expulsar logo isso aqui. E não dá tempo de formar o bolo fecal. E aí o paciente tem diarreia sempre que come. Isso não é uma boa. Alguns pacientes acabam acontecendo isso, mais por displicência na hora da dieta no pós-operatório do que propriamente dito por causa da alimentação, certo? Mas é super importante. O paciente depois da cirurgia, assim como antes já era importante, mas ele não tinha esse hábito, acabou acontecendo de ter a pedra na vesícula, mas nesse momento ele vai precisar ter um pouquinho mais de atenção. Senão ele vai ficar igual o paciente que eu contei. Vai ter dor na barriga sempre. Principalmente diarreia. Certo?
Doutor, você falou muito sobre gordura e o açúcar. O açúcar, sempre em pacientes que comem muito, tudo que é carboidrato é açúcar. Tudo vira glicose, vira glicemia no sangue. Certo? Se eu como muito açúcar e eu tenho um aporte calórico muito grande e não consigo eliminar isso, essa gordura também, esse açúcar também vira gordura. Então, no final das contas, dá na mesma, porque é a forma que o nosso corpo armazena todo o excesso de caloria que a gente come, ele vai armazenar na forma de gordura. Então, causa aumento de peso e isso favorece a formação de pedra na vesícula também. Bom, gente, aqui por hora acabou, eu já vi todas as perguntas. Se vocês tiverem mais, podem continuar fazendo as perguntas, mandando as perguntas para mim. Pode ser no direct, pode ser via mensagem, pode mandar aqui embaixo ainda também, tá? Que eu vou respondendo todos de pouquinho em pouquinho, mas vou respondendo todos. Obrigado pela atenção de todo mundo. Foi meio rápida a live, mas se preparem que semana que vem tem mais, tá certo? Obrigado pela atenção, gente. Tchau, tchau.